Dá tempo de pesquisar micro-organismos no gelo da Antártida que sequestram carbono da atmosfera? Pedro Meirelles vai responder aqui pra gente. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bem-vindo aí, que alegria recebê-lo. Bom dia, Pedro. Grato. Luiz Mandarino. E aí, Pedro? Mais uma vez aqui. Agora sim, vamos ter que fazer aqui essa separação, né? Rivas e Pedro aqui. Pois né? rapaz. Porque senão Pedro, os dois vão olhar, né, ao mesmo tempo. Mas é um prazerzaço poder estar aqui de novo aqui no Dá Tempo. Eu sempre falo, né, para o pessoal que a gente tem aqui na abordagem do Dá Tempo bem aquela abordagem otimista, né? Porque tem aquela interrogação, dá tempo? Ou dá tempo, né? É um pouco assim, né? Então, a lógica aqui é um pouco essa, mas vai ser muito bom a gente falar um pouco sobre tecnologia e ciência, é algo que está muito intrincado e muito conectado com o empreendedorismo. Sim. Bom, antes da gente começar, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Fundação José Luiz Setúbal e ao Energy Hub, que também está aqui nos apoiando aqui nesse projeto, onde nós estamos gravando aqui na Keystart Studio. E também quero lembrar de você curtir o episódio, se inscrever no canal, ativar as notificações lá no sininho, que isso ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, né? Pois bem, então nós estamos aqui recebendo essa visita especial aqui, Pedro Meirelles, professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, salve, salve, a Bahia, e pesquisador na área de microbiologia, bioinformática e ecologia, com foco nos oceanos. Começou sua trajetória acadêmica com graduação em Ciências Biológicas na UFBA, seguiu com mestrado e doutorado em Genética pelo FRJ, realizou estágio no Japão e nos Estados Unidos, publicou artigos importantes sobre comunidades microbianas e sua relação com o ciclo de carbono, né? Então, essa conexão aqui com nossas pautas aqui, nossa pauta, né? Então, Pedro hoje lidera projetos que combinam ciência de dados e metagenômica, ele vai ter que explicar o que é isso aqui pra gente, para desvendar como os micro-organismos marinhos influenciam o equilíbrio climático. Suas pesquisas mostram como as mudanças climáticas estão afetando esses engenheiros invisíveis, né, que ele chama de engenheiros invisíveis, que desempenham um papel crucial no sequestro de carbono, né? Então a gente vai conhecer coisas que a gente nem enxerga. E Mandarino, que está aqui com a gente mais uma vez, é o nosso co-host aqui no Dá Tempo, onde a gente traz aqui empresários, empresas para poder falar sobre essa pauta, né, desenvolver, e é sócio da Sai do Papel, e cofundador aqui do Energy Hub. Bem-vindo novamente os dois, tá? Então, Pedro, fala um pouco para a gente entender aí o contexto geral, o background seu de carreira, de formação aí até você chegar aqui nesse universo aqui das mudanças climáticas, desses estudos todos. Tá. Primeiro, parabenizar e agradecer, né, Luiz e Rivas, o convite. É muito gratificante participar do podcast, poder a gente falar um pouco de ciência para o público geral e também de tecnologia e inovação. Então, basicamente, minha trajetória, eu sou filho de artistas, né? E então sempre vivi um ambiente criativo, muito criativo, dentro de casa, em Salvador. Fui criado em Salvador, nascido e criado lá. Então, sempre em contato com o mar, e meu avô e minha família moravam aqui no Rio. Então, eu sempre também ia pescar com ele, e ele era médico e tinha um laboratório de análises clínicas. Então, eu, de vez em quando, visitava, olhava o microscópio, ficava assim, super fascinado, gostava e sempre perguntava muito para ele. Então, isso me deu esse encantamento, essa vontade de conhecer. Eu tive contato mesmo com a natureza e isso sempre me motivou. Eu fiz biologia, né? E no período de graduação, meu interesse sempre foi com o mar. Então eu trabalhava com Recife de Corais, né? Estagiava lá no Instituto de Geociências da UFBA com a professora Zelinda Leão, e tinha uma parceria, um projeto grande lá em Abrolhos. Então, muitos anos a gente foi fazer pesquisas na época de graduação em campo lá em Abrolhos, que fica no sul da Bahia, é o maior complexo recifal do Atlântico Sul. E essa oportunidade em parceria com a Conservação Internacional. Então, sempre a nossa pesquisa meu interesse na biologia, na pesquisa, foi trabalhar com aspectos relacionados à conservação dos ambientes, porque
a gente escolhe fazer biologia, né, como a gente estava falando mais cedo, pelo encantamento da natureza e também por uma vontade de contribuir de alguma maneira para a melhoria, né, do planeta, da nossa permanência no planeta. E era um projeto relacionado com a saúde dos ambientes que se faz lá. Então, a minha parte específica, e tinha uma interface também com mudança climática. Por quê? Porque a minha parte específica era com doenças de corais, né? Era com a parte que a gente chama de branqueamento de corais. Então, o coral, ele tem uma cor que a gente vê, é muito famoso, né? O Nemo, procurando o Nemo. Então, tem aquele ambiente super colorido, maravilhoso que a gente vê nos documentários e quando o coral está sob um estresse, principalmente aumento da temperatura, ele perde a cor, ele fica branco porque as algas que vivem dentro do tecido dele saem. Então são algas unicelulares que fazem fotossíntese para ele e dão alimento para ele e elas vivem em simbiose ali, mutualista, os dois se beneficiam, né? Então eu gostava de estudar isso no aspecto ecológico macro, né, de macro-organismos, a gente olhava aquilo ali no espaço, no tempo. E o que mais me motivava era entender a causa, por que ele está branqueando, porque o branqueamento é como se fosse uma febre. Então, por que ele está branqueando? Tem várias explicações fisiológicas, moleculares e também microbiológicas. E dentro desse projeto tinha uma parceria com um professor aqui da UFRJ, Fabiano Thompson. E aí eu decidi aprofundar a minha pesquisa, meu trabalho nessa área, e vim trabalhar aqui no Rio, fazer mestrado e doutorado na sequência, né, em genética, para entender como é que funciona esses sistemas. Então, a gente, nesse período, investigava os micro-organismos que viviam no ambiente como um todo, na água, dos recifes, né, de Abrolhos da cadeia Vitória Trindade. A gente pode falar depois um pouco também sobre esses ambientes. E a relação com o manejo ambiental, por exemplo, áreas marinhas protegidas, como é que são as bactérias que vivem na água, num lugar que tem muito coral, num lugar que tem pouco coral e tem mais algas frondosas, algas que crescem, sargaço, por exemplo, né? Então a gente identificou uma série de processos ali, até moleculares, no nível de genes, né? Aí que entra a metagenômica, que você quiser, depois a gente fala um pouco, para a gente entender o sistema como um todo, relacionando com peixe, com coral, com alga, com nutrientes na água, com a quantidade de vírus, bactérias e tudo, e os genes. A genética aí entra, no caso, para entender as predisposições, é isso? Desse organismo a uma condição ou outra, é isso? A genética entra para entender quais são esses processos moleculares, essas vias que estão responsáveis, por exemplo, certas proteínas que são mais presentes no ambiente degradado, por exemplo, genes de virulência, genes relacionados ao estresse oxidativo. Então, a genética entra como uma abordagem para entender o sistema como um todo. Sim. De alguma forma, tenta mapear o que está acontecendo ali, né? Ela dá talvez ali um panorama mais claro, né? Ali, e que, de certa forma, você está isolando, né? Uma vez que você sabe quais são as condições dos genes, aí você consegue entender o que é de fora, qual é o efeito que está de fora, digamos assim. Aí integrar essas diferentes camadas, né, do ambiente para ter uma compreensão holística, uma compreensão mais integrativa mesmo de como é que está funcionando a saúde daqueles ambientes sobre certos estresses. Aí no doutorado, quando a gente faz um sequenciamento de um metagenoma, por exemplo, é muito dado, é muita informação. Não precisa de computação de alto desempenho. Aí que entra o que você falou da ciência de dados, da bioinformática, que a gente precisa usar supercomputadores, computadores de alta performance, programação e uma série de análises. Aí a gente está hoje na era da inteligência artificial, a gente já vem aplicando esses modelos há alguns anos, né? Para entender algoritmos, né? Para conseguir entender os padrões, o que tem. Agora, esse ponto que o Pedro comentou, Rivas, é muito interessante, porque isso eu acho que é um grande fascínio, né, que o mar exerce como espaço, pela dificuldade da gente poder entender os ambientes, né? Então tem tanta coisa não descoberta ainda no mar, talvez no mesmo nível quando a gente fala do espaço, né? E para você, né, quando a gente coloca essa perspectiva, como é que foi essa tua transição, esse caminho, né, para trazer, né, uma visão, um viés, obviamente uma pesquisa científica que tem, obviamente, um fundo muito claro do que você quer chegar a entender, porque isso claramente já tem a indicação
de que o coral ele é fundamental, né, para o bioequilíbrio né, dos oceanos como um todo, né? Então isso é um fator crítico para que você possa manter a cadeia alimentar dentro dos oceanos. Como é que você vê isso hoje, transpõe para esse, né, pulando, né, aí desse momento, né, que você estava no momento ali do início da tua carreira para agora, o que isso fez de evolução para o teu projeto, para o teu trabalho? Esse conhecimento, essa visão de trazer e transportar essa visão, né, que a gente tem hoje da importância da descarbonização, da importância de você entender os mecanismos de mudança climática. Excelente. Assim, a pergunta é bem profunda, porque nesse período eu ainda estava na pós-graduação, que eu cheguei ali, a gente foi no Japão, fez coleta lá, fizemos uma série de análises identificando micro-organismos produtores de pigmentos e de outros materiais importantes para a indústria. Então, o pesquisador que eu trabalhei lá, o Tomoe Sawabe, ele tinha uma interface grande com a indústria também, então os alunos do laboratório dele já eram contratados durante o período de pós-graduação, então você vê realmente o país industrializado, como é que funciona, né, esse processo de recrutamento de pessoas altamente capacitadas. Então, essa busca dos cérebros, né? Exatamente. Assim, né, desse recurso já muito focado ali. Né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, muitos alunos lá, muitas pessoas que vão para uma pós-graduação, eles optam em não fazer o doutorado porque é mais difícil se posicionar, né, no ambiente. Por quê? Porque o doutorado lá te dá um status e um nível de know-how que é muito caro. Então a indústria paga o doutorado do cara quando ele já está lá dentro, né? E a academia lá é extremamente competitiva para entrar. Então aí eu me formei nesse período. No final do doutorado, minha esposa engravidou, aí eu antecipei o doutorado, voltei para Salvador para o nascimento dela. 5 dias depois, Maitê nasceu. E aí foi o processo do concurso. Entrei logo na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Biologia, que é um lugar que eu sempre quis retornar. Então, meu objetivo quando eu fiz biologia, entrei na graduação, primeiro semestre, eu quero voltar para ser professor aqui. Então, foi uma preparação, assim, vamos dizer, direcionada, né? Exatamente, direcionada para esse momento. Aí, quando eu entrei na universidade, estava um período para a ciência com pouco recurso, então a gente tinha que se virar, e essa escolha de bioinformática foi muito fortuita, porque eu não precisava de tanto reagente, expedição, coisas que são muito custosas. E aí a gente aprovou um projeto no Instituto Serrapilheira, né? Que logo no comecinho isso deu uma alavancada boa na estrutura do laboratório e na equipe. E aí, como você falou, o coral é muito importante. O coral ele é importante no Recife, que muitas pessoas não conhecem. É como se eles fossem a árvore da floresta, né? Então a base é o elemento construtor, ele coloca a rocha ali. Ele mineraliza o carbonato de cálcio em uma quantidade expressiva, aquilo ali vai aprisionando o sedimento e vai formando aquela estrutura que a gente vê do espaço. Então, talvez até inconscientemente, nesse projeto de Serrapilheira, o objetivo era identificar micro-organismos-chave, né, na comunidade microbiana. Porque naquele momento, 2015, foram descobertos centenas de novos grupos de micro-organismos extremamente peculiares para viverem ali em vida livre, e foram descobertos em aquíferos. E eu fiquei perguntando qual é o papel ecológico dessa galera, né? O que é que eles estão fazendo ali naquele ambiente, já que eles não têm nem capacidade de sintetizar o próprio DNA, vamos dizer assim. São coisas bem interessantes em nível biológico, né? E foram descobertos tudo com metagenômica, descobrindo o genoma dele. Que micro-organismos são esses? Que tipo de micro-organismos? São bactérias, na grande maioria, e algumas arqueias, que a gente chama, que são organismos também que não têm núcleo, mas são de outro domínio da árvore da vida. É uma viagem, né? Então, inclusive, tem arqueias que são importantes para a produção de metano, né? Então, tem aplicações, isso já existe aplicação. Então, nesse projeto, o objetivo era modelar, fazer um modelo preditivo da mudança climática nos aquíferos, na qualidade da água do aquífero. A gente fez uma estimativa de que aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas
irão sofrer com a perda de qualidade da água, especialmente em países em desenvolvimento. Então aí traz toda aquela questão de justiça climática, né, onde países que contribuem menos para a mudança climática que sofrem mais, né, e aí a gente ficamos trabalhando nesse aspecto, incluindo, tentando decifrar o papel dos micro-organismos-chave, ou seja, ele é pouco abundante, ele é discreto ali, mas se você retirar ele, o sistema muda todo. E aí, nesse processo, a gente aprovou um projeto no CNPq para fazer um trabalho com manguezais na Baía de Todos os Santos. Aí a gente viu, basicamente, que o efeito da restauração do manguezal, o manguezal que está se regenerando, a microbiota responde muito rápido. Então ela primeiro dá o sinal porque a microbiota, ou seja, as bactérias, arqueias, todos os micro-organismos que estão ali no sedimento do manguezal, que é extremamente importante para a captura de carbono. Claro. Até dentro desse contexto, né, hoje, uma dos caminhos ali, quando a gente fala do Blue Economy, né, da economia azul, talvez um dos maiores fixadores, né, obviamente, tirando os oceanos aí, que é campeão, né, não dá para comparar a questão das algas, né, do ponto de vista de captação, é o maior sistema, né, de captura de CO2 do planeta, mas os manguezais têm um papel fundamental dentro dessa lógica de você fixar o CO2, é fundamental nesse sentido, e hoje tem muitas questões hoje de projetos até mesmo ligados a empreendedores, à inovação, que têm olhado muito isso pelo viés dessa conexão do Blue Economy com a transição energética, exatamente dentro dessa perspectiva, né? Porque eu acho que ele está muito conectado. Então isso que você comentou é fato hoje, é algo que vem crescendo muito o interesse também de startups voltadas para estudar isso e não só desenvolver soluções que possam incluir essa visão do manguezal, não só essa recuperação, que também tem um impacto bem importante na preservação dos aquíferos, de uma série de coisas. Então é um ganho duplo, né, de você fixar o CO2 e de alguma forma conseguir recuperar também essa questão, muitas vezes, de mata ciliar, né, quando a gente transpõe isso para outros ambientes. Né. Perfeito, porque o mangue ele é uma faixa estreita, né, no litoral. Então, a área que ele ocupa no planeta é relativamente pequena, mas se comparar com, por exemplo, florestas tropicais, ele armazena 4 vezes mais, né, carbono. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo e dizem assim, mas por que é fixação? É basicamente assim, aquelas raízes, né, formam uma malha. Então o movimento da maré da água vai trazendo sedimento para dentro daquelas raízes. As folhas do mangue, que é a árvore que vai crescendo, ela vai caindo e vai se aprisionando matéria orgânica, tanto de fora, que vem do mar, de algas, de resto de matéria, e vai ficando presa naquele sedimento fininho, naquela lama, e ela se torna um ambiente sem oxigênio, e aí os micro-organismos não conseguem respirar, comer, que a gente come, né, e respira, libera CO2. Então ele vai armazenando aquela grande quantidade de carbono, e a gente viu que os micro-organismos dão, vamos dizer assim, um pontapé inicial para a restauração, já criando um ambiente favorável para as árvores se desenvolverem. Então foi um projeto que a gente desenvolveu, fizemos um trabalho, e foi assim um segundo passo, né? Nesse comecinho de carreira na universidade, ainda estou no comecinho, né? Caramba, rapaz, eu acho que vai ter que gravar uns 3 podcasts aí pra gente. Eu falei com ele, cara, pra gente chegar na Ubitec aqui. Exatamente, porque a gente ainda tem que passar pela Antártida até chegar na Ubitec. Na sequência já é a Antártica. Então, diga lá, como é que chegamos como é que foi essa expedição, na Antártida, no quebra-gelo russo, que você queria ir, mas a Helena não deixou, né? Ele chegou pra mim. Tava falando com ele sobre essa expedição lá do quebra-gelo, e ele falou que, né, 4 meses, né, em circunnavegação na... Fala aí pra nós, qual é o seu envolvimento nessa expedição e assim, né? E talvez a importância da Antártida também, porque muitas vezes quem está nos assistindo aqui, né, às vezes não conhece o quão a Antártida é importante. Quanta água tem lá, de fato. Com certeza. Aí, nesse processo, a gente se desenvolvendo na universidade, a gente foi procurado para participar de uma proposta a ser submetida no programa ProAntar, que é um programa antigo aqui do Brasil, fomentado pelo CNPq, que é um órgão extremamente importante para o país, e a Marinha do Brasil. Para poder... A gente tem uma base de pesquisa lá, então a gente precisa povoar, a gente precisa utilizar, a gente precisa
desenvolver pesquisa lá, e a gente tem navios oceanográficos, navios de pesquisa na Marinha. Então a estrutura é incrível, é super bem cuidado e é super bem manejado, né? Então é um ambiente de pesquisa de altíssimo nível que a gente tem e muitas pessoas não sabem no Brasil. E aí a gente conseguiu aprovar esse projeto, foi o primeiro projeto do Nordeste, liderado por uma equipe do Nordeste a participar do Prontar efetivamente. Aí o nome do projeto se chama Mephisto, Projeto Mephisto. E aí a gente fez expedições para lá, teve a pandemia no meio, e foi o primeiro aluno do Instituto de Biologia a participar. Então eu não fui por dois motivos. Primeiro, porque para deixar as crianças pequenas, né, Guido e Maitê, com a Helena sozinha lá, e as demandas da universidade, e porque é muito mais impactante, assim como eu tive essa experiência na graduação, é muito impactante para um aluno, para um estudante ir. Então Felipe foi, e Felipe voltou lá depois, acho que 4 vezes, e está lá agora. Você não foi ainda lá? Ainda não, nessa circunnavegação. Então, é uma mudança de perspectiva do que é fazer biologia, é uma mudança de perspectiva do que é uma interação profissional, de lidar com múltiplas equipes interdisciplinares. Então, aí o objetivo, porque quando a gente está descendo para a Antártica, tem o encontro da corrente do Brasil, que é quente, com a corrente das Malvinas, que é fria. Quando tem esse encontro, a diferença de densidade da água, como se a gente imaginar assim, o Rio Negro, o Rio Amazonas, né, eles não se misturam assim logo. Então, formam vórtices, que são como se fossem redemoinhos quilométricos, diâmetro de mais de 200 quilômetros, e eles se mantêm isolados, né, por meses. Então a gente quer entender como é que funciona. Eles são importantes para o clima, eles são importantes para umidade no continente, para uma série de processos físicos oceânicos. Então a gente chama de uma escala meso-oceânica, porque é gigantesco. Então o que a gente percebeu com esse sistema? Que é como se fosse um laboratório natural. Então tem um vórtice quente que ele entra na corrente fria, e tem o vórtice frio que ele entra na corrente quente. Então, a diferença de temperatura do vórtice quente para a corrente quente, tá? É como se fosse um cenário do IPCC de 1,5 grau. E do vórtice quente, frio para a corrente fria, é maior a diferença, 2,5 graus, né? Na verdade, quase 3 graus. Então, é outro cenário mais crítico, mas numa condição mais tranquila. Que interessante. Então, funcionou como uma simulação, e aí, o que você falou das ELCA é que vem, né? Aí, o achado é muito, academicamente, cientificamente, muito excitante de ver, muito legal de ver. É um breakthrough, né? Porque você não conseguiria ressimular isso, até conseguiria ressimular isso numa condição laboratorial, mas quando você vai e tem essa condição no fenômeno natural, que você consegue, de alguma forma, entender quais são os impactos dentro do bioma, é um negócio fantástico, né? Porque você pensa, todo mundo fala, pô, se bater 1,5 graus aí, o que acontece? Vai morrer os corais todos? O que vai acontecer com a cadeia alimentar como um todo? O crio, será que vai ter algum impacto ou não, né, nessa alimentação do micro para o macro, né? Como é que vai ser o impacto nas baleias, né? Olhando isso lá, né, projetando, então como é que isso acontece, né? Aí juntando com isso, explica aqui pra gente de uma maneira simplificada o que vocês estão pesquisando, quais são as informações que vocês estão coletando lá, o que é que, de maneira simplificada. Tá claro até aqui o experimento, claro, né? Tá perfeitamente. Pronto, então, o achado que eu falei que é excitante, porque o resultado é muito claro. E às vezes, quando a gente está trabalhando nessa, como você falou, se a gente bota aqui a bactéria e a alga aqui, num copinho aqui, bota outra aqui, e a gente aquece, a gente isola todos os outros fatores, Sim. Aí não tem chuva, a iluminação é controlada, tudo perfeita, a pressão, toda aquela condição de temperatura, pressão, né, umidade, tudo padrão. O que a gente observa aqui é mais fácil de a gente observar padrão se tiver causa. Sim. Tá? Sim. Quando a gente pega e olha num sistema natural, tem muitas outras coisas influenciando, vento, enfim, né? E aí a gente encontra um padrão muito claro, que é o quê? Uma substituição de
organismos, dos produtores primários, ou seja, da base da cadeia alimentar, dos que fazem fotossíntese, dos que capturam carbono, que são algas unicelulares, que têm um alto valor nutricional para toda a cadeia trófica que você falou, né? O crio e até chegar na baleia. E essas algas são muito importantes porque ela tem um esqueleto pesado, como se fosse um esqueleto de vidro. E ela decanta no oceano aquele carbono ali e vai lá para as profundezas e fica milhares de anos. Por isso que aquela região do Oceano Sul, né, ali próximo à Antártica, ela é extremamente importante para a captura de carbono global, tanto em função da química do oceano pela temperatura, quanto em função dessas interações biológicas que ainda não se sabe muito bem. Então a gente vê uma substituição dessa galera importante para uma galera que cresce rápido, que pode respirar, que pode comer também bactéria. Para bactérias que respiram, aumenta muito. Então o ciclo se torna inverso. Em vez daquele ambiente biologicamente estar capturando carbono, ele está emitindo. Rapaz. Então é uma catástrofe. Aí a gente chama de desertificação do oceano, né? Porque fica ali e aí não volta. Então tem uma dinâmica muito interessante que a gente está vendo em termos biológicos e um paralelo muito claro. Então isso é o resultado principal desse esforço de pesquisa. E que estágio está hoje esse cenário? Assim, como é que daria para traduzir isso assim, em termos de estágio dessa desertificação? Dá para... Nesse sistema, é um estágio que não volta. Avançado? Avançado. Quando a gente vê esse experimento, considera esse experimento é um modelo para a gente fazer. Se acontecer isso nesse cenário, o que aconteceria? Se todo o oceano, né, respondesse dessa forma. Né? Claro que a gente não acabou, né, não está tudo desertificado. A gente só está fazendo um comparativo da mudança. Sim. Tá? Sim. Então, claro que na água fria ainda tem, num cenário de mudança climática, o que poderia acontecer. Essa ressalva que é de 2,5 graus, 3, né? E aí a situação é muito mais crítica. E num grau, em lugares mais frios, ou em lugares mais quentes, já é... Porque a gente está falando, você está falando muito assim, né? Do impacto, por exemplo, o que é... Porque você está estudando assim, qual é a dinâmica dessa vida, né, num contexto de aquecimento global. Mas a gente também tem outras causas antrópicas, como a poluição também. Isso está incluso também nesse estudo. Você pode falar um pouco disso, de poluição? Isso está envolvido? Como é que isso entra? Isso tem um debate também em relação à acidificação dos oceanos, né? Tem uma série de questões ligadas a isso. O que eu estou querendo trazer aqui, Pedro, é uma seguinte lógica, né? Porque a gente está aqui ouvindo um cientista, né? E muitas pessoas estão ouvindo que não são às vezes, mas a gente tentar entender assim, e aí? Né? Dá tempo, né? E o que fazemos, né? O que fazemos? Como mitigar isso? Da maneira como eu leio como comunicador, eu leio da seguinte forma. Tem essa questão do alerta, né? Você fala de um termômetro, né? Então, assim, tem todo um estudo para entender uma situação de alerta. Fala assim, olha, o negócio é sério, o impacto que a gente está causando, que está gerando aquecimento global, vai piorar a situação e potencialmente isso vai ser numa progressão geométrica, né? Mas também, ou seja, tem as consequências, então a gente tem que reduzir o impacto, mas também tem o que está sendo feito no mar, né? Em termos de poluição, em termos de plástico, a questão das redes, da pesca, a exploração também, né? De óleo e gás, que também polui. Então, o que você pode falar sobre isso? A poluição, enfim, impacto sobre isso? Você que é biólogo, está estudando. Excelente pergunta. Por quê? Porque, assim, cientificamente, os fatos são inegáveis, né? Estamos num momento onde já passou da hora de evitar emissão. Realmente é necessário ação prática mesmo, para poder não só deixar de emitir, mas para capturar mais do que a gente pode hoje. Então, dentro dessa pergunta da poluição, nesse projeto também tem uma equipe interdisciplinar, químicos, físicos, biólogos, né, geofísicos, e tem uma componente que a gente está estudando de plástico, de microplástico, que é a poluição. Tem componente de poluição também orgânica. No metagenoma, o que é que a gente vê? Aí a gente chega naquela pergunta, né, assim, explica o que é metagenômica.
Basicamente, você pega uma amostra de qualquer coisa que tenha vida, ou seja, em qualquer superfície da Terra tem vida. Então você pega, por exemplo, um suave bucal, um suave nasal, amostra de fezes, água no oceano, filtra, pega aquele filtro. Você pega um solo, uma amostra de solo, um pedacinho de coral, qualquer material. Você faz uma série de reações químicas e extrai o DNA daquela amostra toda. Você não está se importando em, eu quero fazer a extração do DNA de Rivas, de Luiz. Não, é o DNA que está ali naquela amostra. Então ali vai ter muita célula de micro-organismo, muita célula bacteriana, organismos eucarióticos, que são células maiores, né? Protozoários, por exemplo, fungos e vírus. Então a gente pega aquilo ali tudo, extrai aquele DNA e sequencia aquilo ali massivamente, com uma tecnologia de sequenciamento avançada. Aí você gera um volume de dados assim, impressionante. Por exemplo, um arquivo texto de ACTG, se você pensar em um arquivo texto simples, de Word, de 200 gigabytes, só de ACTG. Então, para você abrir aquele arquivo no Word, não abre. Então, aí você precisa dar significado biológico àquelas sequências de ACTG, que são sequências de um pedacinho do genoma que está ali. Aí você faz o quê? Você compara com coisas que você conhece. E aí você faz a gente chama de anotação. Então, você sabe o que é que está ali e quanto está ali. Tá? Ou seja, você pode também montar genomas a partir dessa mistura. E aí fazer várias descobertas e vários processos. Nesse projeto, a gente sequenciou metagenomas. Então, tudo isso que eu estou falando são dados de qualidade de água, nutrientes. A gente está falando de contagem de célula de partículas virais. A gente está falando de microscopia, para contar os organismos que são um pouco maiores. E estamos falando desse sequenciamento genético em larga escala para identificar o que está lá. E aí a gente pode ver vias metabólicas ali. E o que é que a gente vê? Um efeito também desse aumento de temperatura, do potencial de degradação de plástico. Ou seja, no aquecimento você aumenta esse potencial de degradação, que aí gera o quê? Uma respiração daquele polímero. E aquilo ali vira carbono, inorgânico, CO2, e vai para a atmosfera de novo. Então, um ciclo de retroalimentação. E a gente sabe que no oceano tem um volume de uma quantidade de microplástico e de nanoplástico e de plástico grande e gigantesco em todos os lugares que já se foi, até na Fossa das Marianas, a 11 mil metros de profundidade. Entendeu? Então, assim, também a gente tangencia essa frente que você falou da poluição, do impacto direto, né? Porque a mudança climática é um impacto indireto. A gente emite carbono, o planeta aquece, e a gente vive isso. Antes de você puxar o seu chapéu aí de empreendedor, eu estou querendo a gente concluir aqui essa parte, esse primeiro bloco, digamos assim, sobre mais da ciência, né? Queria que você falasse um pouco assim da sua visão como cientista, né? Nesse contexto atual, onde a gente vê a ciência sendo atacada, onde a gente vê negacionismo, né? E qual é o papel da ciência e da divulgação científica para a sociedade? Essa pergunta é muito boa. Quando a gente nasce, o ser humano, a gente já percebe logo no bebê. Ele já quer experimentar o mundo. Ele quer saber. Então, quando ele começa a falar, começa a perguntar. Então, é intrínseco do ser humano querer conhecer, saber. E a ciência que a gente formal, né, a ciência acadêmica, é uma expressão humana de muita profundidade de saber, do querer conhecer a natureza, do querer se conhecer. Então, é fundamental que uma sociedade, um país ou um estado que se preze se desenvolver, ter uma qualidade de vida melhor, que entenda isso profundamente, que valorize isso, porque faz parte do ser humano. Então, não adianta a gente bater de frente com a realidade. É uma realidade. E o que é que a gente pode compreender? É que se a gente não pode valorizar algo que a gente não conhece. É muito difícil a gente apreciar uma música
se a gente não tem referência de música, se a gente não teve acesso àquilo, se a gente está acostumado com barulho ou com coisas que a gente estranha. Então a gente precisa ter uma alfabetização mesmo, a gente saber o que é o conhecimento científico, a gente saber que não são verdades absolutas, então existem probabilidades, e que dentro de probabilidades a gente pode fazer escolhas, e que essas escolhas muito provavelmente serão melhores do que a gente fazer outras. Então, nesse sentido, é de grande importância um investimento profundo, massivo, em conhecer, porque a gente está no momento de inflexão do planeta, né? A gente está sujeito a não poder mais sobreviver aqui do jeito que a gente sobrevive, né? A gente está falando aí, a gente teve uma pandemia que era prevista, os modelos ecológicos previam isso, os modelos numéricos previam isso, e prevêem mais, e mais intensidade e maior frequência, dentre muitas outras coisas. Então cabe a nós tomarmos decisões, o que a gente quer para nós mesmos, né? E aí cabe a quem está no comando direcionar isso, né? Então a gente precisa realmente desse entendimento. E foi como eu falei lá no Japão, é natural, né? Então assim, eles têm um investimento e tem um resultado prático na qualidade de vida da sociedade. Então, um resultado prático porque você tem todo um desenvolvimento, você eleva o nível. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco o que é uma graduação, que a gente muitas vezes não é obrigado a fazer, né? E muitos jovens ficam assim, eu quero fazer isso, ficar sem saber qual é o curso. É importante ter uma reflexão, porque aquilo te dá instrumento para ter habilidades, ter conhecimentos, conhecer procedimentos e principalmente conhecer atitudes. Ser treinado em ter atitudes que são de maior nível do que anteriormente. Aí tem o mestrado, onde você aprofunda não só o conhecimento, mas com uma maneira de trabalhar, uma maneira de estudar, com uma maneira de ter uma certa independência de pensamento. E aí o doutorado é o nível máximo de treinamento acadêmico que a gente tem, que aí a pessoa tem uma autonomia de se perguntar, de fazer perguntas boas, de fazer perguntas que sejam relevantes, que avancem o conhecimento e identificar meios ou desenvolver métodos para respondê-las. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão e expansão de qualidade desse treinamento de pessoas altamente capacitadas, porque geram respostas diferentes. E esse acho que talvez o ponto principal, que eu volto no começo dessa fala, que é a da criança perguntar. Então, é muito importante a gente se debruçar sobre as perguntas. O que a gente quer saber? Porque isso muda tudo. Saber perguntar é uma coisa que rompe fronteiras. Então, grandes avanços são feitos por grandes perguntas. Maravilha, Pedro. Muito, muito grato. Eu queria destacar também um ponto que você falou no começo do nosso episódio aqui, que você falou sobre a nossa permanência aqui, né? Tem como docente na área de sustentabilidade, de ESG, né? Eu sempre gosto de trazer essa perspectiva, porque muitas vezes a gente entende sustentabilidade, né, e ESG, práticas mais sustentáveis, como restrições, né? Porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas a lógica que a gente precisa entender é uma lógica que a gente está querendo construir uma maneira de permanecer, né? Não é de se restringir, é a maneira de expandir a nossa existência, né? Então a gente está tentando entender aqui as condições necessárias para a gente poder estar aqui e continuar aqui aproveitando essa experiência, seja lá o que sejamos, né? Que nós não sabemos muito bem, estamos aqui querendo entender as condições, né? E a ciência é um conhecimento, é um recurso, né, básico para isso. E aí a gente indo aqui para o nosso bloco final, digamos assim, né? A gente falar sobre empreendedorismo e aí também o Mandarino está aqui também para nos auxiliar. E acho
acho interessante a gente contextualizar isso, né? Porque dentro desse interesse, né, desse menino, às vezes que quer conhecer a vida e dos interesses de cada um, e de fazer o que a gente quer fazer, as empresas são também uma força, né? É um recurso de produção, de execução, né? Então, queria que você contasse um pouco aí dessa vertente aí empreendedor, da startup, da Orbitec, não é isso? Então, você contar pra gente aí qual é o escopo de atuação dela, em que estágio estamos, conta aí pra nós aí. E qual o problema que ela resolve, né? Exato, boa. Você aí, falou tá muito, né? Essa questão já chegou dessa aí pergunta motivadora, né? E é muito isso, né? A ciência, ela é o driver da ciência, é a pergunta, e a pergunta muitas vezes traduz num problema, né? Então você vai fazer uma pergunta problemática, e essa pergunta problemática que vai direcionar, né, todo o esforço, né, do propósito, da visão, da fronteira, do que você realmente quer descobrir, o que você quer dizer, ó, é sim ou não, aquilo que eu criei de hipótese valeu ou não valeu, e se não valeu, por que não valeu, validar, e se né? Valeu sim, por quê, né? Então é muito isso. Como é que você pode falar um pouco pra gente ali, o que te motivou criar a Orbitec, e como o Rivas falou, né, em que pé que você tá, e depois a gente vai explorar um pouquinho nesse capítulo aqui, como é que é empreender com base na ciência, né, as dificuldades que o Brasil tem nesse sentido. Muito legal. Toda essa caminhada que a gente falou aqui, a gente está falando de identificar problemas graves, né, catástrofe e tal, e coisa, e assim, a gente tem uma inquietação, né, tá, e aí? A gente vai ficar reportando, que é importantíssimo reportar, é importantíssimo testar, é importantíssimo mostrar por mais meios e coisas novas e descobertas. Só que a gente tem uma inquietação muito grande, que é assim, e eu posso fazer alguma coisa nesse sentido de remediar, vamos dizer. A gente está vendo ali os engenheiros, como foi dito, né, aqui, que essas algas, por exemplo, unicelulares, essa atmosfera que a gente tem de 21% de oxigênio foi fruto de bilhões de anos do surgimento da fotossíntese gerando oxigênio. Então a atmosfera mudou completamente, mudou o planeta totalmente. A gente também está mudando o planeta intensamente no curto período de tempo. Então a gente, Camilo Ferreira, Thiago Bruce e eu, a gente fundou a Orbitec, que a Ob significa azul em Tupi-Guarani. Então, com o objetivo, né, qual é a pergunta é como é que podemos capturar carbono em larga escala gerando produto de alto valor agregado. Então, mais especificamente, combustível de terceira geração. Então, a gente tem o objetivo de cultivar algas em larga escala para produzir insumos para biocombustíveis e, com isso, ter captura de carbono, né? Então, ontem foi o nosso nascimento formal, a gente fundou, levou a junta comercial, né, a nossa empresa, e estamos no processo, nesse primeiro momento, de gerar unidade produtiva de escala industrial para poder depois escalonar isso. Então, a gente tem alguns desafios técnicos e tecnológicos. É uma realidade a produção de microalgas e macroalgas de larga escala no planeta, algumas iniciativas. E no Brasil ainda a gente não tem uma cultura de cultivo de alga tão intenso. A gente tem cultivo de macroalga especialmente no sul do país, aqui no sudeste também, mas são algas invasoras, são algas que são exóticas. E aqui elas conseguem ser controladas mais ou menos, não, mas é proibido cultivar na Bahia porque a gente tem um grande benefício que é a biodiversidade. Então e a condição propícia delas se espalharem. Então, esse é o primeiro momento da gente. A gente tem, nessa caminhada, a gente conseguiu, né, ter verdadeiras joias raras que são cepas de algas de altíssima qualidade e que tem produtos de óleos, principalmente, de altíssima qualidade. Aí, segredo industrial, né? Vamos dizer assim. Aí que tá o secret sauce, né? Que a gente fala, o molho secreto. Exato. E que a gente está trabalhando para expandir isso, né? Trazer em um curto período de tempo essa escala industrial para poder, então, fazer um escalonamento mais robusto aí nos próximos anos.
Perfeito. Então, assim, a Obtec basicamente é isso. Onde vai ser, assim, aí essa primeira escala, essa primeira... Na Bahia. Na Bahia. Mas já tem um lugar, assim, está sendo estudado? Ou é segredo industrial também? É segredo industrial. A gente está, assim, não está 100% definido, mas tem um indicativo bom, mas ainda não dá para revelar. Assim. E aí, para a gente entender melhor, assim, até para o público geral também entender, né, e também quero conhecer melhor, essa produção de biocombustível, aí gera o que? Etanol, é isso? É um etanol? Excelente pergunta, excelente pergunta. Quando a alga, ela tem um conteúdo de óleo muito grande. Sim, você falou do óleo. Né? Então você pega aquela biomassa de alga e faz como se faz um processo de produção de azeite de oliva. Uma extração. Você extrai aquele óleo. Aí sobra o quê? O óleo e a polpa. A polpa você pode fermentar e fazer etanol. Você pode fazer ração, você pode fazer uma série de produtos de alto valor agregado. Até tecido dá para fazer. Plástico dá para fazer. E o óleo tem uma fração de alto valor, que são óleos que a gente pode usar na nossa alimentação. E também uma fração que pode ser refinada em diesel, querosene de aviação também. Aí entra numa cadeia, vamos dizer assim, de produção já conhecida, né? Perfeito. Que é a cadeia de produção do próprio petróleo atualmente, mas esse óleo ali é um insumo que você vai poder fazer depois uma reação e construir outros produtos que podem ser utilizados dentro da cadeia como um todo. Dentro disso que você comentou, Pedro, hoje, né, a gente vê esse potencial, um potencial duplo, na verdade, né, porque você tem, provavelmente, né, o projeto ele é pensado, eu não sei como é que é a visão, acho que seria interessante para o público entender essa questão, porque a gente também tem investidores também aqui que passam aqui, empreendedores, uma série, corporações, obviamente, né, que estão muito atentas à questão da mudança climática, à transição energética. Um dos pontos críticos é você não só conseguir fixar o carbono e aí gerar os créditos, você acha que tem esse potencial, né, para trabalhar isso, mas por outro lado, esses subprodutos, na verdade, também têm um grande valor comercial. Se você pudesse falar um pouquinho como é que é essa visão do Obtec nesse sentido da exploração comercial, né, porque você tem desses dois lados, né, tanto o lado de você construir um processo de fixação, e aí tem uma lógica, né, para isso acontecer, e do outro lado também dos subprodutos de alto valor agregado que você comentou, não só a parte, vamos dizer, da polpa, mas também a parte dos óleos que podem derivar ali numa biorefinaria fantástica ali de dezenas de elementos ali importantes para a cadeia produtiva. Quando a gente teve a ideia, né, a gente pensou assim em duas frentes, né? Carbono marinho, como você falou, a economia azul. Isso está dentro da economia azul, são algas que a gente preferencialmente vai direcionar para algas marinhas. E a gente pensou muito também na acreditação do carbono. Então, não se tem hoje um crédito de carbono creditado, ou um carbono creditado de ambiente marinho em escala como a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, sendo noticiado aí venda de milhões de créditos de carbono, reflorestamento de milhões de hectares, que é incrível, né? Mas a gente não tem isso para o ambiente marinho. Então, esse tipo de produção que a gente tem é extremamente controlada, num ambiente fechado, onde você pode rastrear o carbono de modo muito acurado. E a capacidade o rendimento da fixação do carbono pela alga é muito superior das plantas. Por quê? Porque o crescimento da alga, o ciclo de vida da alga é muito mais rápido. Então você consegue, ela vai crescendo, você vai removendo aquela biomassa e vai tirando aquele carbono que ela vai fixando ali de maneira absurda. Então isso permite também com que uma menor área seja necessária para a produção de mais insumo ou de fixar uma quantidade maior de carbono. Então essa foi uma preocupação, a gente tem muitos números, tem muitos modelos, inclusive econômicos, feitos em escala industrial, quantificando esses processos, testando diversos tipos de algas, diversos tipos de meios, de maneiras de cultivar alga, e isso é uma realidade. Existem barreiras, como eu falei, mas e no termo comercial, quando a gente pensou nisso,
a gente logo se preocupou, tá, mas a gente vai produzir e como é que vai ser a receptividade? E aí a gente consultou alguns players, né, que seriam possíveis clientes. E a resposta foi imediata, assim, tem uma aceitação e uma demanda já clara para isso. Como você sabe, promessa de compra não significa compra. Né? É verdade. Isso aí para startup é super importante. Mas isso é uma pré-validação importante do ponto de vista do termômetro do mercado. Né? Então, assim... E aí a gente foi fazer uma pesquisa mais profunda e a gente decidiu, porque qualquer empreendimento é aceitar risco. Né? Tem um investimento, um investimento de tempo, de energia, de recurso de alto risco. Então, mas como a gente se certificou por evidências inúmeras e volumosas de que vale a pena o esforço, que aí a gente está se dedicando a fazer isso acontecer. Então, um paralelo muito legal é o etanol de segunda geração. Para hoje, por exemplo, a Raízen está investindo em usinas, bilhões de reais, e é uma realidade, é escalonável, é realidade a produção de etanol de segunda geração no país. Demorou décadas. E precisou de pessoas que acreditaram, que investiram, que se dedicaram e que articularam maneiras daquilo ali virar realidade. E que se deram bem por entrar primeiro, né? E se deram bem por entrar primeiro. E nós estamos acreditando muito que a gente precisa fazer isso acontecer. A gente precisa realmente fazer isso acontecer. Então, estamos muito contentes, né, com os desenvolvimentos, os dobramentos que a gente vem tendo e trabalhar. Como é que é para você essa questão dessa visão, né, do empreender, né, da ciência por empreendedorismo? Quais foram as maiores barreiras que você viu e teve dificuldade de fazer essa virada de chave, né? Porque a gente fala que, a gente brinca, né, que a despeito de guardar semelhanças, muitas vezes é totalmente diferente. Né? Você está no ambiente acadêmico e caminhar para um ambiente empreendedor, como é que foi essa visão? Muito porque a gente também tem muitos professores, muitos alunos também de mestrado, doutorado, que já tem muitas vezes também essa propensão e essa visão. Você falou um pouco do teu background, eu acho que essa curiosidade estava ali, a curiosidade é a base para você poder pensar em empreender, né? Porque você está ali, é algo natural de você, como você falou, aceitar risco, entender o que é, isso é a base do empreendedorismo. Como é que você vê essa questão? Qual foi uma das maiores dificuldades que você viu e como você superou? Acho que isso para a galera que assiste é muito interessante ver ali um professor bem-sucedido, que já tinha uma super carreira consolidada, que poderia, né? Assim, muito jovem, ainda tem muita lenha para queimar, né? Que a gente fala, mas ficção desse CO2 que sai dessa lenha, tá? Né? Como é que você viu aí tomar essa decisão? Assim, essa é uma pergunta muito importante, porque aí eu volto para quando eu era criança, né? A minha mãe falava para mim assim: você tem tino de comerciante, seu avô, seu bisavô é libanês. Boa. Tá lá no sangue, tá lá no DNA, se fizer lá. Ela falava aquilo ali, eu acho que a palavra dela impregnou, assim, né? Então, essa vontade de conhecer as coisas, de sempre perguntar e também sempre tive uma vontade de empreender. E aí eu sempre encarei a minha atividade acadêmica como uma forma de empreender. Eu estou gerando produtos. Perfeito. Então eu tô recebendo um financiamento público ou privado, como é o caso do Instituto Serra Pilheira, que eu falei do primeiro financiamento. Aí depois tivemos um segundo financiamento e aí recente agora, né? Então o projeto está relacionado, né, tá tangenciando essa área também, que a gente já esses elementos científicos todos. Então eu já me via empreendendo ali. E na Bahia, isso é interessante dizer, aqui no Rio, algumas pessoas falavam para mim: rapaz, você tem seu objetivo é ser pesquisador e tal, você vai voltar para a Bahia, vai para um grande centro, você pode ir para fora, você pode... Eu falava assim: eu vou voltar, com certeza, eu quero fazer minha jornada lá, eu gosto de lá, e eu gosto da UFBA, eu gosto do Instituto de Biologia,
Eu gosto dos alunos de lá, eu gosto de estar ali, convivendo com aquilo ali, mas é muito desafiador, porque aqui na UFRJ, por exemplo, tem o Instituto de Biologia, que tem um bacharelado em genética, tem o Instituto de Microbiologia, a pós-graduação é nota 7, e genética é nota 7 também, nota máxima na CAPES. Tem biofísica, bioquímica, é muita coisa molecular, muita coisa relacionada a... E lá a biologia é muito direcionada ao estudo de animais e plantas, de modo geral. Então tem o desafio da gente conseguir captar recurso humano, pessoas, treinar a gente. Então essa é uma dificuldade. Aí a gente vem superando, fazendo, né? E tendo Antártica, tendo os experimentos, gerando resultado, tendo produtos. E eu penso que é muito análogo ao que a gente está se propondo a fazer com a startup. E aí realmente um desafio que você até falou no podcast, né, que é assim, a maneira de pensar. Então eu entendo que minha maneira de pensar tem um empreendedorismo, mas eu também tenho que ter um mínimo de humildade de reconhecer que meu treinamento é em ciência, é acadêmico. Então não só a maneira de pensar, mas os termos, os conceitos, para a gente introjetar dentro de nós, é uma curva de aprendizado muito steep, né, muito inclinada, que tem que ser tudo muito rápido, e isso me agrada muito, mas a gente vê que tem barreira, a gente vê que a gente precisa aprender mais, a gente vê que a gente tem que contar com pessoas mais experientes que a gente para poder validar, para poder nos questionar. Então esse é um treinamento, por isso também o treinamento de alto nível acadêmico nos permite ser questionados. A gente recebe crítica, vamos falar de defesa, né, de monografia, também, né, tem um rigor, então a gente muitas vezes a crítica é feita de maneira muito dura ali, né, explícita, fala, seu trabalho foi isso, as falhas são na frente de todo mundo. Então, a premissa, né? Então você falhou aqui, né, seu projeto está faltando isso aqui, então resumindo, sua conclusão não pode... Então assim, a pessoa muitas vezes fica abalada, depois de uma banca assim tão dura. Passei 4 anos e me detonaram. Exatamente. Você tem uma opção na defesa, se você vai apanhar pouco ou muito. Aí é o processo, né? Então, nesse momento, a gente também está se colocando no fogo a prova para poder também ouvir certas críticas. A gente ouve certos questionamentos que são duros, e aí é bom a gente ter receptividade para ouvir, para também repensar. Né? Agora, esse é um ponto que você falou, Pedro, que eu acho que é um caminho, eu acompanho muitos empreendedores, né? Assim, até pela jornada como um todo, aqui da Sá do Papel, do Energy Hub, tudo isso, e pregressamente também na empresa que eu atuava, né, que era uma grande corporação, e também lidava com empreendedores nesse momento do empreendedorismo. A gente vê muito que uma característica muito importante é a questão dessa... que a gente traduz aqui como uma humildade, mas essa vontade de você querer aprender. Eu acho que o ambiente empreendedor ele é fundamental para isso. Então, quando você tem essa perspectiva de que, claro, você, dentro do teu campo, você é uma pessoa de referência. E dentro da tua startup, não tem ninguém que conhece mais daquela tecnologia do que você. É óbvio, sempre vai ser isso. Por outro lado, a gente muitas vezes não é treinado em tudo, né? Então, você conhece muito a tecnologia, mas muitas vezes você não conhece como administrar uma empresa. Então, quando você consegue ter essa clareza de que você é muito bom em alguns aspectos, mas que você sempre tem espaço para evoluir em outros aspectos, e muitas vezes contar com pessoas que vão te ajudar nessa jornada, aí que eu acho que é a grande mudança de mentalidade que você falou, que a gente muitas vezes comenta, que é isso. No momento que você está aberto para entender que isso é necessário para a tua progressão do teu negócio, cara, isso é fantástico. Porque aí sim você vai começar a realmente ter um negócio e não um produto ou uma tecnologia. Você vai passar a ter um negócio e esse negócio de alguma forma vai conseguir prosperar, que já tem muitas barreiras, muita dificuldade, a gente sabe disso, conseguir pessoas qualificadas, conseguir levantar investimento, conseguir superar dificuldades técnicas e comerciais, conseguir fechar contratos, tem várias questões ali no ambiente. Mas no momento que você tem essa consciência, eu acho que esse é o caminho que direciona para o sucesso, né, de uma startup, é isso, você conseguir entender isso e falar, poxa, ó, eu não sou bom
em administrar, como é que eu trago aqui um super cara que vai me complementar e vai conseguir fazer com que eu fique focado no que realmente eu sou bom, no que realmente é fundamental para aquele negócio. Então, acho que as startups de sucesso, elas conseguem, e obviamente os líderes, né, e os founders conseguem entender bem isso, né, falar, poxa, ó, isso aqui, e ter esse senso de propósito, né, que eu acho que isso é o ponto que você tem lá com o time de co-founders também, tem ali um propósito claríssimo. Cara, eu quero deixar esse planeta melhor, eu acho que esse é o caminho principal, e como é que isso vai fazer, né, a macroalga, microalga, ele é um caminho, uma ferramenta para que isso aconteça, né, e aí outros negócios e outras tecnologias vão vir e vão ser agregadas, alinhadas a esse propósito. Então, é muito interessante todo esse caminho de construção, né, para a gente chegar no ponto que a gente chegou até agora aqui. Maravilha, a gente está caminhando aqui para o nosso final aqui, como a gente falou, né? Podia ser mais um, mas também a gente vai ficar aqui vendo, né, Madalena, o desenvolvimento aí da Obtex, né? Então a gente vai vendo aqui essa progressão e esperamos que você retorne aqui. Se quiser trazer últimas palavras aí, mais umas palavras, para a gente fazer um fechamento aqui, sua visão. Quando o Luiz estava falando, eu fiquei pensando assim, né, porque você falou assim, para a molecada que está aprendendo, está se desenvolvendo, uma coisa que eu acho assim, que a gente vê, né, o momento presente, muita questão de saúde mental, especialmente na academia, nessa sociedade que a gente está vivendo e tudo mais. Uma coisa que eu falei no começo da proposta, né, para meus sócios, que eu falei assim, a gente estava desenhando o que a gente ia fazer, eu falei, eu tenho que fazer uma coisa que eu acredito mesmo. Porque se eu acreditar mesmo, eu consigo colocar muita energia e dar tudo de mim. E realmente eu acredito nisso. E aí, quando a gente está vamos dizer assim, nesse modo de operar, a gente vivencia o processo. A gente não fica pensando, mas quando eu vender, mas quando isso, não, eu quero fazer acontecer. O meu próximo passo, eu vou fazer isso. Eu quero, e isso serve para quem está iniciando também a carreira acadêmica e quer se colocar dentro da academia, que é um ambiente muito competitivo, tem muito poucas vagas, né? E a gente sabe disso, tem muita gente se formando. Então, é vivenciar, é fazer aquilo ali o melhor possível, porque quer, porque gosta, porque realmente está embutido no ser dele que aquilo ali é o que ele quer fazer. E isso eu aprendi em casa, né? Assim, a gente pode aprender vendo um podcast como esse, lendo livros, mas eu tive o exemplo do meu pai e minha mãe, artistas em Salvador, né, de teatro. Então, assim, não é fácil. E eu lembro muito vividamente quando meu pai falou assim uma vez para mim, né? Ele, você o que quando crescer, você pode ser o que você quiser. Contanto que você acredite no que você está fazendo e você se sinta bem fazendo e não prejudique ninguém. Você faça, você vai se dar bem. Eu acho que assim, o que a gente faz as coisas, claro, acreditando que vai dar certo. Mas por quê? Porque a gente está vivendo aquele momento. Muitas vezes a jornada ela é mais importante do que o final, né? Do que você chegar lá, se aproveitar isso. Agora, tem um ponto, né? Eu acho que dentro dessas considerações finais que, para mim, é muito relevante, é o ponto do exemplo, da liderança pelo exemplo. Eu acho que quando a gente tem como você é um professor que desenvolveu, estudou aí décadas, né? Para chegar no ponto de tomar uma decisão de construir uma empresa com base numa solução tecnológica, né, com base na ciência, né, que a gente fala. Isso é um farol importante para que todos esses alunos, né, que estão ali vejam essa questão e também, tendo interesse, possam empreender, porque de alguma forma eles vão ter ali uma referência importante. Eu acho que isso no Brasil é muito importante, você construir essas referências, exatamente dessa transição do conhecimento da ciência para o conhecimento da inovação, né, da invenção para a inovação. Acho que esse talvez seja um grande caminho futuro que a gente vai estar talvez ali explorando e construindo e caminhando quanto a isso, mas comentar que essa liderança do exemplo é fundamental para que você possa demonstrar falando, é viável, é possível, existem instrumentos que te trazem um conforto, também jurídico, para que você possa empreender dentro da academia. Então, esse eu acho que e quebrar barreiras também, né? Porque muitas vezes os colegas
encaram isso como algo que, não, mas de repente aquilo não é tão purista, né, quanto de repente o pesquisador somente, o pesquisador com uma pesquisa aplicada ou uma visão, né, de desenvolver um negócio. Eu acho que isso é fantástico. Eu conheço alguns que têm esse viés e são pessoas realmente fantásticas e que são exemplos e que ajudam a aproximar cada vez mais esses dois mundos, né? O mundo da academia e o mundo do empreendedorismo, que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes. Então eu acho que isso é muito bacana. Obrigado, Pedro, mais uma vez aqui por compartilhar. Eu brinco que eu sofisquei minha ignorância aqui, conversando com o Pedro. Vou adotar esse termo aí. Porque, cara, sofisquei minha ignorância porque teve muitos assuntos aqui que ele falou que eu vou ter que pesquisar, vou ter que botar no GPT, vou ter que fazer um montão de coisa aqui para poder... Quando alguém me perguntar se eu sei, se eu entendo de microalgas da Antártica, eu já não vou dizer que eu sou um completo. Exatamente, não vai falar lá que não, ali né, uma alguinha ali, né, um ser ainda, né, sem núcleo, né, como diria. Eu ouvi uma frase semelhante do Emicida. Ele foi numa conversa, um podcast muito bom do Emicida com o Krenak. O Chamaê, que ele começou, depois ele interrompeu mais antes, mas enfim, mas recomendo muito esse podcast. E aí ele falando sobre educação, né, e ele falando assim, que muitas vezes ele pensa se nós estamos realmente evoluindo, transformando a educação, ou se nós estamos reorganizando preconceitos, né? Eu achei isso assim, uma fala... É verdade, bem poderosa. Muita mais sofisticação da ignorância, é incrível, né? É muito aí. Mas já aproveitando a deixa para a gente encerrar aqui, eu também quero dizer que estou muito feliz aqui com a conversa, né? Uma conversa muito rica, né? Sobre sustentabilidade, ciência, e também me chama muita atenção isso de... Somos aqui três, né? Que trabalhamos para transformar a carreira, né? Então é uma gestão de carreira, né, que a gente aprende, que a gente realiza fazendo, né, aprende fazendo, e acho muito interessante também isso isso que você falou. Eu me identifico muito com essa fala, né, sobre fazer, porque eu também fiz mestrado e doutorado, e enquanto estava fazendo mestrado e doutorado, eu nunca pensei em ensinar. Eu estava ali fazendo para estudar, estava fazendo para estudar, para conhecer, para me desenvolver, e depois que eu terminei o doutorado, que eu fui, bom, agora o que eu vou fazer com isso aqui? E aí, dei sequência. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente está numa sociedade que tem uma carga muito forte nessa questão da realização, do porquê, do para quê, e às vezes você nem está vivendo ainda para entender quais são as condições, quais são os destinos que podem ser dados com um novo lugar onde a gente chega, né? Como, por exemplo, esse projeto também, que essa conversa. Então, certamente, teremos bons desdobramentos. Pedrão, muito grato. Falou, meu irmão. Satisfação. Muito grato também. Mandarino, mais uma vez. Muito grato. Muito grato, Fabrício. É isso. Dá tempo. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.